Olá, muito bom dia ou boa tarde a todos, para quem já almoçou. E hoje nós vamos fazer mais uma entrevista aqui do Reiki. A entrevista de hoje, o nosso bate-papo, é com o mestre Otávio Leal. Sobre o Reiki. Vamos fixar aqui. Deixa eu enviar o convite aqui ao mestre Otávio Leal. Prontinho. E aguardando o mestre Otávio entrar aqui para iniciarmos o nosso bate-papo. Estou aguardando aqui o mestre Otávio entrar. Acabei de convidar. Olá, mestre! Tudo Muito bem? boa tarde com o senhor. Ou Boa bom dia, tarde, não sei se o boa senhor já tarde. almoçou ou não. Não, eu faço jejum intermitente, então eu como bem tarde. Uhum. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Acho que assim tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. É um E prazer imenso ter o senhor aqui conosco na entrevista. Inclusive, eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui que o senhor vai gostar muito de ver, um livro que eu estudei. claro. Ah, esse daí é um dos meus xodós. É um dos meus xodós. Ele fica até aqui perto. Hoje não tá. Como eu dou muitas aulas, então esse livro eu sempre mostro. Hoje ele não tá aqui. Mas eu E estava é, escutando assim algumas entrevistas que você fez. Eu gostei das perguntas. Você traz uma profundidade ímpar assim para o reiki. Você está de parabéns mesmo. gratidão, mestre, Só me gratidão. chama de você, tá bom? Certo. Então, muito obrigado por você estar participando aqui do nosso mini documentário sobre o Reiki, né? É uma proposta cultural de trazer todo esse conhecimento no centenário do Reiki, né? E você está aqui nesse momento porque você participa da minha linhagem. Você foi um dos formadores da mestra Lilian. Eu fiz toda a minha formação no Senac. E um dos mestres da mestra Lilian foi você, Otávio Leal. Por isso o Nossa, convite. Então agradeço muito por ter aceito. Então, para quem nos segue aqui dentro do Instagram da Holoclínica, que é um Instagram sobre saúde integral, né, do corpo, da mente e do espírito, eu gostaria muito que você se apresentasse aqui para o pessoal. olha, isso é uma. Antigamente tinha muitos programas de televisão que me chamavam, né? A televisão era antes da internet, e sempre colocava-se embaixo do nome da pessoa o que ela fazia. Então, o psicanalista, que é uma das minhas formações, astrólogo, professor de yoga, né, da velha guarda, professor de artes marciais, mas eu sempre pedia para colocar assim, gente como a gente. Porque eu não creio, eu não sei se é o Rubem Braga que diz que toda biografia é mentirosa. Então, todo mundo que escreve sobre si mesmo está mentindo. Então, e como no budismo, já que nós estamos falando do reiki, tudo é impermanente, talvez agora eu esteja. Quem sou eu? Alguém que está aqui com você. Nesse momento eu estou aqui.
nós falamos que meditação é não atrapalhar o momento. E nesse momento, qualquer coisa que eu fale de mim, creio que vai atrapalhar o momento. Agora, se é para falar de reiki, aí eu posso contar um pouco de histórias para você, se é isso que... Da minha história, seria isso? Isso, então vamos lá. Como você ouviu pela primeira vez a palavra reiki? Essa é uma curiosidade muito interessante. Como Otávio Leal teve, primeira vez que ele ouviu escrito reiki na vida dele? Isso é uma história bem diferenciada, porque eu estava na Índia e queria fazer um grupo, era em Bombay, acho, Bombay. Não, não era o centro do Osho, era um outro centro do Osho, um centro pequeno do Osho. Não é esse centro que hoje é conhecido pela Netflix, que é em Pune. O Osho tinha vários centros pequenininhos de meditação, e eu fui fazer uma meditação dessas bem do Osho, que existia gritos e carinho e troca de massagem. Existia muita questão do Tantra também, de fazer vivências com toques corporais. E estava lotado, estava lotado. Naquela época você não tinha como se inscrever pela internet, nem telefonar. Era a Índia lá dos anos 90, comecinho dos anos 90. E aí me falaram, olha, não tem nenhuma formação desse tipo que você quer, estão todas lotadas, porque era um centro pequeno, mas existe reiki. E eu falei, tá, mas o que é reiki? É uma técnica que você impõe as mãos, que você respira, que você mentaliza alguns mandalas. Na Índia eles falam mandalas. E aí eu falei, ok, mas isso é Qigong. Você pega e faz o movimento com a mão, visualiza os símbolos, isso é Qigong. Não, é reiki, porque o reiki é assim, 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 assim. E eu falei, sim, mas isso é Qigong. Depois eu fui descobrir que o Mikao Usui fazia um Qigong japonês, que faz poucos movimentos com as mãos, é ao contrário do Qigong chinês, que ele é muito sofisticado, tem vários movimentos, que seja. E aí foi interessante porque ali foi o meu primeiro contato com o Reiki. As primeiras formações de Reiki que eu fiz, eu tinha assim um certo receio, sabe? Porque na época, para quem é lá dos anos 80, tudo tinha um tempo de duração na área holística, como a tua clínica Olos. Então teve uma época que só se falava de pirâmides, aí eu fiz Provida, fiz Mensana, Frei Albino Arese, radiestesia. Depois só se falava de cristais. Então todos os cursos ligados à área holística eram de cristais, depois de gnomos, depois de confrei, que era uma erva que hoje ninguém fala, porque ela é extremamente tóxica. Mas todo mundo fazia tudo que você pode imaginar com confrei. E aí chegou o reiki. E eu falava, isso é um modismo. O modismo da nova era, que seria uma sombra da nova era, algumas coisas muito comerciais. Mas quando teve iniciação de reiki, e quando eu fui consultar dois bispos, um está vivo, chama Reverendo Gustavo, que ele é o bispo maior do budismo da Terra Pura, aqui do Brasil. E o Murilo Nunes, que era o bispo naquela época mais conhecido, ele faleceu. Eu fui procurar esses monges budistas para entender quem era Mikao Usui, quem era essa, que escola é essa Tendai, o que ele fazia, porque eu sou monge budista, então deu para entender um pouco do que ele experimentou. Tanto que hoje se fala muito da história do Reiki, assim, o que ele fez? Ele não fez nada, ele ficou quieto. No budismo ninguém faz nada, você fica quieto e as coisas vêm. Não é de ir em tal lugar. Eu sempre achei muito estranha essa história que ele era padre, que falava no começo. E estranha e ilógica, porque naquela época não tinha como ele vir do Japão para cá. Não tinha avião. Ele ia vir como? Ia vir de navio, ia demorar 20 anos para chegar aqui. O japonês não saía do Japão, principalmente budista. Então, foi esse monte de coisas assim que foram se encaixando. Eu não fui procurar isso, mas veio. Eu achava bem estranho, mas depois validei com os bispos budistas, depois com a monja Coen. E depois comecei a praticar, já fazem 26 anos que eu dou iniciações no Reiki, e fiquei fascinado pelo Reiki. Eu sou um fã.
Porque de tudo que existe no meio da espiritualidade, de imposição de mãos, o reiki é o único que tem iniciação, que é o parampará, ou o batismo, ou o cabol, se chama em hebraico. E a iniciação não é você, né? É uma tradição que está atrás de você. É como um padre que benze, ele chama a igreja, ele chama Roma, e Roma chama Pedro, e Pedro chama Jesus, e Jesus chama João Batista. E eu adoro coisas com iniciação. Então essa foi a minha história. Eu fiz 3 formações de reiki que eu gostei, e umas 2 ou 3 que eu desconsiderei. Certo. E como que foi a sua primeira iniciação, já que a gente está falando sobre isso? O que que você sentiu? Por que que o Reiki te tocou? Olha, a iniciação de reiki, para te falar nada, para te falar a verdade, eu não senti nada. Porque, como eu falei, isso veio com o tempo, porque eu já tinha tido outras iniciações. Tanto que a que eu mais gostei das iniciações, outras iniciações não de reiki, de outras coisas. Eu sou Rosa Cruz, né, da Amorque. Hoje fazem 28 anos que eu sou Rosa Cruz. Fiz eubiose, Colégio dos Magos. Eu sempre adorei iniciações. Eu fui iniciado pelo Dalai Lama. Então, a iniciação com o Dalai Lama, uau, uau, uau. Foi o Dalai Lama na minha frente. Fui iniciado no taoísmo, enfim. E a do Reiki eu achei muito sossegada. Mas depois eu tive uma outra iniciação no Reiki que foi dançando. Porque essa coisa de pôr em cadeira, com o tempo também eu percebi que a iniciação na cadeira, ela é muito demorada para os ocidentais, e isso não é só uma opinião, não é uma verdade, e que quando a gente põe as pessoas para dançar e do nada vai lá e põe a mão na cabeça delas e põe o reiki, uau! Então eu acho que eu fui um dos primeiros a tirar a pessoa da cadeira, baseado no Sumeru, foi o cara que me deu o reiki, Sumeru Deva, que a gente dançava e do nada ele vinha e punha a mão. E essa iniciação eu falei, uau, uau. Porque eu sou muito corporal, sabe? Eu gosto de mexer o corpo, da dança, dos movimentos. Então essa me tocou muito, mas a primeira não, porque eu fui meio de bico, né, fazer o reiki, porque eu queria fazer outros grupos. Eu fui até a Índia para fazer os outros grupos. E aí eu tive contato com uma técnica que eu achava muito tranquila. Inclusive eu falo para quem é iniciado no reiki, às vezes você não vai sentir nada, não é uma questão de sentir, é de praticar. É capricorniano, taurino, virginiano, signos de terra, às vezes não sentem. E às vezes o pisciano ou o escorpião tá lá e fala, ah, você me iniciou, eu senti tal coisa, eu vi entidades, eu vi anjos. E eu falo, mas eu nem iniciei ainda. É porque aquela pessoa é muito aberta. Só a intenção de dar iniciação. Ontem eu fiz uma live com a Monja Coen e a gente falou muito sobre isso. Que não é questão de sentir. A questão é quem sente. Aí eu fiz reiki, eu vi tronos, arcanjos, principatos, querubins, melarrorim, serafins. O que significa isso? Significa que isso pode te atrapalhar. Aí eu apliquei reiki a alguém 1 hora sem sentir nada. Mas a pessoa sorriu para mim. O que significa? Significa que você é um ser humano bom, que não está preocupado com as experiências. E o budismo, da onde vem o reiki, ele não se importa com experiência. Pelo contrário, as experiências para o budismo é sempre uma inimiga. Porque te joga para a experiência, te joga para a distração. Então eu não senti nada. Na segunda, através da dança, eu senti muito. Mas a cada ano que passa, as práticas de reiki, eu vou percebendo quanto isso é abençoado na minha vida. Até porque, insisto, é uma das poucas técnicas que tem iniciação. E você tocou em alguns assuntos muito interessantes, que é o fato do seu estudo do Reiki na Índia, sendo que o Reiki tem uma origem japonesa. Quais são as diferenças que você percebeu desse Reiki aprendido na Índia e desse Reiki, digamos assim, japonês? Olha, o pessoal do Osho, ele sempre faz uma adaptação dos ensinamentos do Osho, seja o reiki, o yoga, a dança. Então existia na época o Osho Reiki. Sempre tinha um nome, Osho Yoga, Osho Reiki, Osho. Hoje isso é patenteado, enfim. Mas eu fui redescobrir muito forte o Reiki com
os meus estudos japoneses. Então você vê aqui, eu tenho... Tudo para mim é Japão. Eu estou aqui, eu tenho perto de mim samurais, eu faço karatê desde os 14 anos de idade, nunca parei. Hoje eu faço kenjutsu também, que é a arte da espada. E eu sempre tive muito no Japão, porque existe, sabe, duas espiritualidades, vou ser bem sucinto. A espiritualidade californiana, e o Reiki ele passa pela Califórnia, tanto que falaram que Mikao Sur foi para a Califórnia, enfim. E o Reiki que vem do Japão. Na minha opinião, tudo que vem do Japão, da China e da Índia antiga, em termos espirituais, é muito sério. É muito sério. Então, nesses 33 anos que eu tenho escola aqui no Brasil, agora é Humana e Amor, eu já vi muita bobagem. E essas bobagens, a maioria passa pela Califórnia. A gente fala de espiritualidade californiana. Então, Tantra californiano. Todo mundo pelado, não tem mantra, não tem linhagem, não tem espiritualidade. O yoga californiano. Hoje tem yoga da cannabis, yoga da cerveja, yoga da nudez. E isso pode ser bom, essas três coisas, mas não tem nada a ver com yoga. Então, cada semana a Califórnia lança uma técnica nova de imposição de mãos, de yoga, sempre com valores muito altos, com uma coisa muito secreta, muito fechada. E quanto mais eu olho, por exemplo, você fala assim hoje, tá? Quando, Otávio, você começou nessas técnicas de cura, vamos pensar assim, quando eu comecei, o que ficou de 33 anos para cá? Acupuntura, tai chi, Reiki, massoterapia, shiatsu, mato, iná, Qigong, yoga eu já falei, porque são coisas que não passam pela Califórnia. E o Reiki, ele tem muito delírio, muito delírio. Então tem o Reiki, Money Reiki, pode ser até legal. Tem um irmão meu, o Claudinei, que é um bruxo, Claudinei da bruxaria, que ele falou, vou te iniciar no Money Reiki. Pode ser maravilhoso, mas nunca um japonês vai fazer isso. Nunca uma linhagem, nunca a monja Coen vai falar o Zen, Money Zen, ou Money, ou Zen cerveja, ou Zen cannabis, ou Zen nudez. Então eu aprendi a respeitar muito as coisas que vêm mais dessas origens, que tem uma linhagem. E o Reiki que eu fiz, o primeiro era bem californiano, era uma coisa bem maluca, assim, que misturava um monte de coisas. E você pode misturar o Reiki, mas tem coisas que são bem estranhas mesmo. De tudo que você já pesquisou, já estudou, inclusive, você tem um livro sobre o Reiki, não é mesmo? Sim, que é Como que o estilos de reiki, são os reikis alternativos que eu achei mais legal. Isso, exatamente. Como que você explicaria essa história do Reiki, né? Como que o Reiki vem como presente aí para a humanidade? Olha, cada tradição tem um tipo de imposição de mãos. Por exemplo, quando os portugueses chegam aqui, eles evocavam dois deuses, os índios. Tupã, que é o pai celestial, e Cunhantã, que é a mãe terrenal. E impunham as mãos de alguma forma. No cristianismo, quando Jesus chega e diz para os discípulos, né, ele fala jejua, reza, e no momento ele fala, e quando andar por terras estranhas, cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. E quando ele faz essa proposta, até tem esse... Ah, não está aqui também. Ixi, hoje eu não estou achando nada. Quando ele faz essa proposta, ele usa a palavra terafe, que é saber quem eu sou e cuidar do outro, que originou a palavra terapeuta. Teraf vem de terapeuta, melhor, terapeuta vem de teraf, em aramaico. Então, existe uma imposição de mãos cristã que hoje, quando ela vai mudando de nome, ela vira, por exemplo, cura pelo Espírito Santo, que é o que a igreja carismática faz. O dom do carisma, que é falar outras línguas, enfim, e curar. Então, cada tradição tem uma imposição de mãos. A cristã tem uma que chama Aud Aur Ripuí. A xamânica que eu mais validei foi uma chamada Marreô. O rei, que é uma... não, deixa eu resumir aqui para não alongar. Esse nome rei, que é o nome japonês, onde rei é oceano. Eu já vi todo tipo de tradução, mas rei é oceano.
E Ki, energia da respiração, vital, enfim. Cristo usava um outro nome, que é Ujaur Ripui, que significa mãos de luz, mãos que emitem luz. Então eu acho que o Reiki, cada tradição tem uma pequena diferença, mas toda tradição tem um Reiki. Os Tupinambás têm, os Guaranis têm, os Oés têm, os essênios tinham, né? Porque hoje quase não tem essênio. E o Tantra tem uma imposição de mãos, os tântricos. Então, o nome Reiki é algo que já existe há muito tempo. Inclusive, quando eu estudo Reiki, eu gosto de estudar Shintoísmo, que é a religião primitiva do Japão, o Shintao. Até tive com um monge shintoísta agora domingo. E o Shintao, Shin quer dizer caminho, Tao do todo. Alguns símbolos do Reiki já existem no Shintao, ou no Shintoísmo. Então, quando o budismo chega no Japão, que vem do budismo Chenchai, que é esse bonequinho aqui, não sei se dá para ver, o Daruman. Sim. Esse Daruman é um Bodhidharma, né? Bodhidharma sai da Índia, né, leva o budismo para a China. Você sabe por que ele não tem olho, não? O que eu aprendi é que é pra gente pintar e fazer um pedido. Não sei se essa história é a correta. Não, isso é da Califórnia. Olha que bonito, olha que bonito. Ele sentou para meditar o Bodhidharma, ele ficava piscando. Aí ele percebe que isso atrapalhava a meditação dele, então ele corta as próprias pálpebras para não piscar mais. E depois ele busca um discípulo, ele não encontra um discípulo nunca, eu não quero me alongar nisso, mas um dia o sujeito chega para ele, arranca uma mão e fala, eu te dou a minha mão, para você ver que eu estou disposto a aprender. E ele ensina para esse discípulo um monte de coisas, que criou o mosteiro Shaolin. Ele que traz o Kung Fu da Índia, chamava Vajramukti, para a China. Da China cria um budismo, várias escolas budistas, uma delas chama Chenchai. O Chenchai vai para o Japão, cria a escola Tendai do Mikao Usui, que tem aqui em São Paulo. Você está falando da onde? São Caetano do Sul, São Paulo. Ah, mas o templo Tendai está aí, você sabia? Não conheço esse templo ainda. O templo do Mikao Usui está aí na Praça do Sol, é em Diadema, acho. É em Diadema. Não Você sabia, pode ir não. num templo que quase ninguém sabe, mas você pode ir no templo que Mikao Usui frequentava, chama Templo do Sol. É numa praça, e acho que é em Diadema. E aí, só que quando o Chenchai chinês chega no Japão, ele encontra o Shintoísmo, que é uma religião maravilhosa, ela é toda cheia de magia, de espíritos, de kamis, que são entidades, de evocação da natureza. Lembra muito a Umbanda, o Candomblé, o catimbozeiro. E o Reiki traz esses símbolos de evocação dos kamis, dessas divindades. Na verdade, eu nem lembro o que você perguntou, eu acabei indo para outro lugar, mas deu para acrescentar. Eu acho importante quem é reikiano perceber que o que você estuda não é Mikao Usui. Mikao Usui é João Batista. Era o cara que falou assim, olha Jesus, é isso aqui, ó. Não, pegou Jesus e falou, é ele. É o que está atrás do Mikao Usui. Mikao Usui tinha um axé atrás dele, uma tradição atrás dele. Toda uma história atrás dele que ele sempre, como que eu posso dizer, respeitou. E quando você vai estudar o Reiki, você venera o Sui, mas você vai olhar um monte de coisa para trás que vai parar no Shintoísmo. Sim. Muito interessante você lembrar de todos esses aspectos, porque é como você chegou a fazer Vipassana também, né? Nunca fiz. Não? Nunca fez Vipassana? Hã? Achei que você já tinha feito Vipassana. Eu faço um parecido, só que ele é mais budista, porque nesse que eu faço eu nem recomendo muito, porque você come arroz integral todos os dias, o Vipassana varia a comida. Se você come arroz integral de manhã, à tarde, à noite, você precisa estar muito focado. E o que eu faço, que chama Seishin, ele é mais religioso. Uhum. E o Vipassana, ele não tem religião. Então eu recomendo muito o Vipassana. Não é que é mais fácil, mas as pessoas não vão ficar tão incomodadas. No que eu faço, você tem que lavar banheiro, você tem que lavar a louça. O Vipassana não, você só medita.
Mas eu só estava lembrando um pouquinho do Vipassana, porque uma das historinhas que a gente ouve lá é que Siddhartha, né, quando chegou à iluminação, ele falava: existiram outros Budas antes de mim Sim, e existirão outros Budas também depois de mim, porque Buda é simplesmente a gente conseguir alcançar essa iluminação. E é muito interessante isso que você disse, né? Mikao Usui, ele, digamos assim, foi um grande popularizador, mas sim, existiram vários outros Mikao Usuis, né? De várias linhagens, de várias filosofias diferentes, e vão existir, né, vários outros Mikaos Uzuis, né, que vão talvez lá na África desenvolver uma imposição de mãos lá com símbolos também, né, e sim. depois vão ver que no Oriente, no Japão, existe algo semelhante, né? Exatamente. Você sabe que existe uma diferença, não é? Da meditação e do reiki, que você falou uma coisa, né? O reiki, ele pode conduzir alguém à iluminação. Então você pratica o reiki para chegar nessa iluminação. Só que essa é uma visão mais nossa ocidental. No Oriente, você é o iluminado e você pratica reiki porque você é o iluminado. Você não espera que aconteça nada. A ideia de chegar à iluminação é uma ideia da Índia. No Zen ou na China você já é um iluminado. Só que tem que diminuir um pouquinho os vritis, que é o barulho do ego, da mente. Então, quando você aplica reiki, a mente aquieta um pouquinho e surge o iluminado. Mas não que precisa alcançar, ele já está aí. Mente barulhenta, eu não reconheço que eu sou um Buda. Mente quieta, eu reconheço que eu sou um iluminado. E não só eu, você também. Pergunta para mim, quem é o iluminado, Otávio? Quem é o iluminado, Otávio? Aquele que está me perguntando isso. Por detrás da tua mente, por detrás do teu ego, da tua vaidade, do teu egoísmo, que eu também tenho tudo isso, da tua irritação, da tua raiva que se apresenta, por detrás de tudo isso existe um Buda. Não é que vai existir um dia, não é que vai ser alcançado, ele já está aí. E nesse exato momento ele sorri. Quando ouve isso, fala, uau, estão falando comigo. Sim. E estão falando de mim. Agora, no caso do reiki, eu gosto muito dessa visão, né, que é o Dai Komyo, que é o símbolo máximo do reiki. Dai Komyo, você é um iluminado. Você não tem que se iluminar, já está aí, já está disponível, já se faz presente. Isso que você disse é muito interessante, porque outro dia eu fui ministrar uma palestra e eu falei um pouquinho que cada um de nós tem dentro de si um velhinho esquecido. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de, né, perdoar, a gente esquece, a gente vai se envolvendo com as coisas da vida e esquece a nossa verdadeira essência, né? A gente esquece. Sem dúvida. Aí os nossos E mestres vêm nos lembrar disso. Esses dias, anteontem, a minha companheira, ela falou um monte de coisa para mim. E ontem a Monja Coen falou exatamente a mesma coisa. Eu falei, uau, a gente fala que é o mestre de bastão, que é no Zen, quando você está meditando e dorme, o mestre dá uma cacetada na cabeça. Aí às vezes vem essas pessoas, né, que vêm nos despertar. E dentro dos símbolos, você poderia falar um pouquinho sobre os símbolos? Você falou um pouquinho sobre o Daikomyo e a profundidade que existe dentro dele, e você pode passar um pouquinho pelos símbolos e falar um pouquinho sobre a profundidade de cada um deles? Sim, mas antes eu precisava entender uma coisa. Isso que a gente está fazendo aqui é uma espécie de... Você vai fazer um documentário, essa entrevista? A minha ideia é depois juntar, né, todos esses trechos e a gente criar um mini documentário com todos esses mestres, com todas essas entrevistas. Legal. Não, porque eu vou falar uma coisa que ninguém fala, senão fica mais do mesmo, né? Não, não, por favor, o que você puder trazer Não, não, de diferente. vamos usar o que eu conheço mais. Os quatro símbolos do reiki, os quatro yantras, né? São yantras, são símbolos. Mandalas são figuras geométricas, mandalas. Perdão, mandalas tem cachorro, gato, budas, árvore. Quando é só o desenho, chama-se yantra. Então, se a gente vai aprofundar, não são mandalás do reiki, são yantras, que é só figura geométrica. E cada um deles está intimamente ligado ao budismo, do Bodhidharma, né, do Dharma. Então, o primeiro símbolo, Chokurei,
Ele é baseado num conceito de Buda que ele dizia, todos os seres buscam a felicidade, todos os seres buscam a felicidade. O cachorro, o gato, a baleia, o golfinho, e todos os seres sofrem. Então o Chokurei, ele é muito traduzido como chuva de energia, energia que cai, ou energia. Mas quando vamos olhar com uma lupa, ele significa uma mentalização com o mantra, né? Chokurei. Uma mentalização para que as pessoas possam serem mais felizes. Porque se nós somos mais felizes, nós não roubamos, não matamos, não somos tão gananciosos. Não para ser feliz, porque todos sofrem. O iluminado sofre muito mais do que o não iluminado, porque sofre pelos outros. Então, Chokurei vai muito de encontro com as 4 nobres verdades do Buda. Todos buscam a felicidade, todos querem, mas todos sofrem. Você quer parar de sofrer realmente? Interrogação. E a Senda Octupla, que são 8 caminhos para ser feliz. E o Chokurei, que é um labirinto, tem catedrais, tem no xamanismo, e tudo que é canto é um símbolo de ser mais feliz. Segundo, Seireki, ele é um dragão que eu tenho aqui. Minha primeira tatuagem, cadê aqui? A tatuagem aqui é o que não falta, né? Eu exagerei um pouco quando era criança. Antigamente podia tatuar cedo. Mas eu pus muitos símbolos sagrados, tem muitos mantras, né? Enfim. O Seireki, ele que é o dragão, ele significa sem arbítrio. A tradução, então, não há arbítrio nenhum. Não que não haja, mas a reflexão é eu me entrego, eu me solto. Faz o que você quiser de mim, existência. Lembra muito o Ho Oponopono que eu tenho divulgado, que é um pouco diferente, que é solto, solto. Confio, amo e agradeço. Eu me entrego. Então, o Seireki, eu me entrego e digo, eu não tenho arbítrio de curar ou não alguém. A existência vai fazer isso. Então isso é muito de Jesus ou dessas religiões mais do Oriente Próximo, essa entrega. Ronchas Eshonei, não existe passado nem futuro. Observa o que está acontecendo, né? Que é a ansiedade, a depressão. É cachorrinho aí? É os vizinhos aqui. Eu tenho um monte de gato aqui também. Hoje eles não estão aqui. Então o Daikomyo, ele traz uma percepção de que a vida só acontece agora. Perdão, o Ronchas Eshonei, que não tem símbolo, né, só tem a escrita. Esse Ronchas Eshonei vem do shintoísmo, dessa religião antes do budismo. E o Daikomyo, que é essa visão do Zen, que você já é um iluminado. E você já é aquilo que você busca. Você não vai se encontrar, você não está dentro nem fora. Daikomyo é bem complicado de ensinar, porque entra um conceito parecido com o Vedanta da Índia, de que você Bom, enfim, o que eu gosto de fazer, talvez te ajude muito, eu sempre uso os 4 símbolos de uma vez. Eu aprendi isso com alguns monges, eu nunca separo. Porque não adianta pôr Chokurei, na minha opinião, é só opinião, eu não sou dono da verdade. Se eu ponho o Chokurei para a pessoa ser feliz, mas ela não tem o Seireki, que é paz, que é aceitação, nada feito. Então eu sempre uso os 4. Eu acho que o Seireki ele tem uma coisa tão linda. Perguntaram para o iluminado, o que é iluminação? E ele disse, aceitar quem eu sou agora. Aceitar o que eu tenho agora. E aceitar aonde eu estou. Então agora eu sou aquele que você está vendo. Agora eu estou aqui com você. Agora. Tem uma praia enorme lá fora. Não sei se você vai conseguir ver. Sim, sim. Mas não importa. Agora eu estou aqui com você. E aceitar o que eu tenho. Eu posso ganhar mais. Mas agora eu aceito o que eu tenho. Então isso seria uma forma de definir a iluminação. E o Seireki diz que ou eu não aceito o que eu sou, ou eu não aceito aonde eu estou, ou eu não aceito o que eu tenho. Eu passo a vida inteira sem aceitar as coisas. Quando eu falo, ok, eu me entrego. A existência faz o que você quiser de mim. E ela vai falar, eu sempre fiz o que eu quis de ti. Mas agora você se entregou, você se soltou. E
Então, mas tudo isso sem o Roncha Zeshonen, que é viver o presente. Então, quando eu chego no Reiki 3, numa iniciação, eu sempre falo, usa todos os símbolos de uma vez, não separa. Porque todos eles têm elementos que vêm de Buda e de outros Budas antes de Buda, muito importantes. Legal. E você acabou de mostrar a praia, eu fiquei muito curioso em saber como é que você aplica, né, a filosofia do Reiki no seu dia a dia e como que é a rotina do Otávio Leal agora morando no Guarujá. Como que é seu dia a Não, dia? Agora há pouco fiquei sabendo que você estava fazendo uma caminhada e aí eu queria saber um pouquinho sobre como é o Reiki no seu dia a dia e a sua rotina. Como que é ser o Otávio Leal? eu não estava fazendo caminhada, não. Eu acordo, eu moro em cima de uma montanha, como você viu Uhum. aqui. E eu moro aqui há 12 anos, né? Então eu acordo, eu desço, eu moro em prédio, eu desço, lá embaixo tem uma costeira que é fechada, não é aberta, então eu tenho que fazer um caminho, chego lá na costeira, e a minha rotina está muito ligada, sabe? Hoje eu posso falar para você, se eu fosse pôr um rótulo em mim, eu sou muito mais taoísta. Eu já tive muito ligado ao Tantra, dou aulas de Tantra, adoro o budismo, estou sempre próximo, mas a minha rotina é mais taoísta. Então eu acordo, eu vou lá para a costeira, olho o mar, cumprimento o mar, e hoje especificamente eu treinei com espada, que é aquela espada do Tai Chi. Aí eu capto energia, faço os movimentos. Agora, aqueles conceitos do Reiki, somente por hoje, vou trabalhar com... Isso faz parte de qualquer tradição. Então, e a minha rotina é uma rotina diferente. As pessoas acham engraçado, porque eu sou um monge. Então eu moro sozinho, eu vivo sozinho, eu tenho muito pouco contato com as pessoas. E a rotina é fazer meu ticum, depois eu ando, aí eu sento para almoçar, leio um livro um pouco antes, volto, gravo aulas, aí depois eu faço ginástica mesmo, ou karatê, ou kung fu, mas sempre é muito íntimo da solidão. A solidão é minha amante, a solidão e meus livros. Agora voltei a fazer faculdade, porque a gente precisa estudar sempre, senão a mente fica meio boba. Então, talvez seja muito parecida com a rotina do Usui, a solidão, acolher a solidão. Não vou em aniversário, nem em Natal, nem em batizado, nem em casamento. Eu só saio daqui para dar aulas. Que legal, muito interessante. Diferente, Muito, né? muito diferente. Pessoal que está assistindo aqui a gente, né? A Dani Achakit, ela mandou aqui um amo o jeito do Otávio explicar os conhecimentos holísticos. Gratidão. Ela também diz aqui, quando você está explicando sobre o Roncha Zeshonen, né? Que é muito importante a gente se colocar no momento presente. Queria saber, pessoal, de quem está assistindo, se vocês têm alguma pergunta para fazer para o Otávio que a gente possa agregar aqui no nosso material sobre o centenário do Reiki, alguma curiosidade que vocês tenham. Eu vou pedir para vocês mandarem aqui rapidamente, eu vou fazer a última pergunta, se tiver mais alguma, a gente faz também Ah, e eu estou vendo finaliza. aqui qual faculdade eu estou cursando, né? Agora eu Olha estou lá. fazendo mentoria, uma formação de mentor, mas com uma área um pouco mais ligada, né? Porque eu tenho 3 formações de psicanálise. Eu gosto muito de Freud, pode não parecer, meu ídolo é Jung, mas... Então agora estou fazendo uma mentoria para entender um pouco de Roger, que é a mentoria... E é legal porque estuda vários conceitos agora de neurociência, né? É a Faculdade Cruzeiro do Sul. São essas formações online, né? De 2 anos. Bom, eu queria saber de você, Otávio, fora o Reiki, o que mais você gosta, né, para a gente finalizar aqui a entrevista, o que mais você gosta de aplicar de imposição de mãos sem ser o Reiki? Olha, de todos os cursos que eu dou, o que eu mais gosto é o Reiki. Depois, em segundo lugar, é o Anima Soma, que é um grupo de... Eu gosto de tudo que eu faço, mas aí o terceiro é o Astrologia, vai indo. Tem o Tantra. Então, eu adoro ensinar o Reiki.
Adoro, adoro ensinar. Agora, indiscutivelmente, hoje o que eu mais faço é Qigong. Minha companheira que está até aqui, ela fica brava, porque às vezes, agora eu parei por causa dela. Eu volto para São Paulo e tem a Imigrantes. E tem os lugares a Imigrantes que o carro entra. Não é no acostamento que é perigoso. Eu entro mesmo com o carro e fico, porque está um dia lindo e as árvores estão batendo, aí eu desço do carro e falo, vou fazer um ticum com essas árvores, vou dançar com as árvores. Então, a cada ano que passa, é engraçado, porque eu me formei em Kung Fu, em Karatê, eu tinha 15, 16 anos. Mas agora, que eu já passei até da meia-idade, isso cada vez mais é convidativo. Fazer essas práticas e captar energia do jeito um pouco diferente do reiki. Eu capto muito com as mãos, mas eu não chego a trazer para mim. Mas isso vem de muita experiência, né? Lógico que pega meus mestres de Tai Chi, Liu Pailin, para quem é das antigas, ele fazia coisas com a mão, uau! Para mim pegar uma energia, eu preciso mexer assim as mãos. Ele fazia quase assim. E eu acho que o importante disso que hoje eu estou vivendo, até porque eu sou gente como a gente, 100% humano, é entender que o reiki, você tem que praticar, tem que ter tapas, tem que ser um faixa preta de reiki. É a pessoa que nunca para, porque é um convite, é um enamoramento que você tem que procurar sempre estar alimentando aquilo, como um amor. Ele tem que ser alimentado. E eu mesmo, em vários momentos da vida, meio que abandonei o reiki. Mas depois ele voltou com muita força. Minha companheira agora, na quinta-feira, professora de yoga, vegetariana, uma saúde incrível, mora aqui comigo, em lugar sem poluição. Aqui comigo não, no apartamento dela. Ela teve uma pedra no rim. E ela chorava, era uma dor assim que ela falou, nunca tive. E ela não chora, ela é capricorniana. Que signo que você é? Sagitário. Sagitário. Ela não reclama de nada, ela faz veterinária, então ela entende, ela dá muito reiki para animais, né, o Energy Pets, porque ela está se formando em veterinária, acupuntura veterinária, vai estudar agora. E eu nunca vi ela assim. Aí na hora você vai lá e eu ponho o reiki. Foi bonito porque eu digo assim, tem pessoas que falam, eu sou católico não praticante. Aí eu vou comentar, não praticante, porque você não passou por nenhum aperto, porque apertou, você reza o Pai Nosso. A pessoa fala, é verdade. E quando minha companheira teve isso, veio muito forte o reiki. Porque na hora do aperto, a gente usa aquilo que está mais forte no nosso inconsciente. Eu gosto muito de rezar, eu rezo muito o Pai Nosso em aramaico. Tem até um vídeo meu, acho que no YouTube, que eu misturo reiki com o Pai Nosso em aramaico. Porque uma outra coisa que eu queria que você soubesse, para fechar aqui, eu ensino muito o reiki você balançando o corpo. Eu gosto, experimenta um dia fazer, balançando ou fazendo assim. Você fala, mas o Mikao, o senhor não ficava parado? Sim, mas ele era japonês. Nós aqui entramos muito em transe quando balança o corpo, como o judeu que reza assim, ou fica balançando. Isso é uma característica do meu reiki. Não que eu inventei isso. Eu comecei a perceber que tem pessoas que têm dificuldade de ficar parada. Como eu vivo no monte, perto de um monte de monges, ele tem uma postura impecável. Mas tem pessoas que gostam de balançar, se põe uma musiquinha, meu reiki tradicional não tem musiquinha. Então a gente põe uma musiquinha. E aí eu trouxe essa coisa de balançar. E eu gosto de rezar o Pai Nosso, aplicando o reiki, apliquei na minha companheira, então isso está muito presente, porque na hora do aperto vem aquilo que realmente você acredita. E ela suportou bem, né? Ficou 5 horas só naquele lugar que dá soro, né? E aqui no Guarujá não tem hospital bom. Ela foi pro SUS, né? E o SUS daqui é muito bom. Tem SUS que são muito bons. O Covid veio mostrar isso, né? Que tem muita gente boa, as pessoas maravilhosas daqui. Mas foram 5 horas até só para tirar a dor. E eu ali fazendo reiki à distância, porque às vezes tinha que sair da sala, fazendo o Pai Nosso em aramaico. Então isso é a minha rotina. Quem está nos vendo, nunca pare. O que faz sentido na nossa vida, nunca abandone. Nunca abandone. Otávio, gratidão imensa pela entrevista, nos trouxe muito conhecimento
E de agora em diante eu vou adotar esse seu lema, que eu também sou gente como a gente. É, Sempre que alguém me perguntar. 100% humano. 100% humano. 100% Muito. humana. Quem falava isso não é essa coisa, não foi eu que inventei, foi um rabino chamado Harry Sobel. Não sei se você conhece ele. Sim, Ele era sim. muito amigo meu, fazia massagem nele, e ele, pessoal, quem que o senhor é, rabino? O senhor é formado de onde? Ele falava, gente como a gente. Eu falava, uau, uau, que coisa mais linda, né? Sim. Olha, você é muito querido, eu fico muito feliz que tem alguém que ame o reiki, que louve o reiki como você. Na vida as pessoas deixam muito heranças, mas você vai deixar um legado. Herança é deixar dinheiro, construir uma ponte, um prédio, herança é deixar um automóvel para alguém, uma aposentadoria. Legado é uma coisa com amor. Eu, antes de dar essa entrevista para você, eu dei uma olhada no seu trabalho. Você faz com muito amor. Você tenho certeza que a egrégora do Reiki se orgulha de você, se orgulha do respeito que você tem pelo Reiki, por essa tradição. E eu vou deixar um legado muito antes que você, pela idade, teoricamente. Mas você vai deixar um legado muito bonito, tá bom? Não deixa a vida te estragar. Você é muito jovem, a vida pode te estragar ainda. Não deixa. E precisando, estou por aqui, tá bom? Muito obrigado. Que essa seja o primeiro de vários outros bate-papos que possamos ter sobre outros temas. E para quem está nos assistindo, tem bastante gente passou e vai ficar gravado. Nós temos o nosso projeto de aplicação de reiki por 1 quilo de alimento. Toda sexta-feira, né, nós distribuímos senhas, o pessoal arrecada aqui os alimentos e aí, ao mesmo tempo, também a gente geralmente traz um tema para bater um papo e tudo mais, enquanto o pessoal está aguardando chamar a senha para entrar na sala e receber o reiki, que é um momento da gente elevar um pouco a nossa mente. Geralmente a gente toca um pouco de violão antes, canta, dança um pouco, né? Que vai muito de encontro ao que você gosta, Otávio. Para pegar aquela energia da semana, né? As pessoas têm a semana tão agitada, tão densa, com tanto problema. É uma forma de fazer um happy hour, digamos assim, espiritual. Terminar a semana de um jeito diferente. Vim aqui cantar um pouco, dançar, ouvir um assunto bacana e receber um reiki e ainda ajudar, né? Porque deixa o alimento, ajuda alguém que está precisando. E eu Vocês, agradeço. vocês, vocês dançam com música New Age, assim, músicas tranquilas? Geralmente é MPB. A gente toca no violão MPB Ai, que e, bonitinho. e com alguma letra de MPB que tenha uma mensagem positiva, né? Ou até mesmo, algumas vezes, nós escolhemos até algumas músicas de origem gospel, evangélica, porque a gente vê que a mensagem é muito bonita e profunda, e aí a gente adapta para o violão e canta Nossa, para aumentar o padrão vibracional do ambiente. que lindo, muito lindo mesmo. Você está de parabéns. Gratidão. E gratidão pelas palavras, Otávio. Gratidão porque esse carinho sempre ele é bem-vindo, sempre nos faz bem. Então, só tenho que te agradecer. Falei de coração, tá bom? Amor de Muito amor obrigado. e mais amor ainda para você e para todos que estão aqui com a gente. Gratidão. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma excelente tarde, Otávio. Obrigado. Agora vamos dar de bike. Tchau, Tchau, tchau. tchau.